Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Fica comigo até o final dessa mensagem. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que fala do propósito para o qual Deus nos chamou. Deus não nos chamou somente para resolver os nossos problemas, para que nós vença os desafios, mas Deus nos chamou para sermos restaurados. Restauração é voltar ao que nós éramos no princípio, lá no Jardim do Éden, em plena obediência à autoridade de Deus. Deus quer trazer à nossa mente, à nossa vontade, às nossas emoções, a sua restauração. Restauração é estar sobre o governo do Espírito, sobre a autoridade de Deus e sobre a vontade de Deus. E hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre como se dá esse processo. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós conhecemos a palavra e nós não conseguimos obter as mudanças necessárias, mudança de caráter, mudanças de atitudes, porque a gente não atenta para pequenos detalhes que o Senhor nos dá através da sua palavra. Então fica comigo, né? E aproveita, já te inscreve no canal, comenta, ativa o sininho, deixa o teu like e compartilha essa mensagem para que mais vidas sejam abençoadas e restauradas pela autoridade de Deus que está na sua palavra, através do seu Espírito que está dentro de nós. E nós vamos ler então, vamos começar pela palavra de Êxodo, do capítulo 40, do versículo 1 em diante, que diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Ponha nele da arca do testemunho e cubra-o com o véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e o monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Então, o recado de Deus de que Moisés teria que colocar dentro da tenda da congregação a arca do testemunho e cubra com o véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Sobre esta mesa iam os pães da proposição. Depois diz assim, ponha nele também o candelabro. O candelabro, então, era uma estrutura de ouro com lâmpadas, das quais os sacerdotes todos os dias iam ali e acendiam essas lâmpadas. E também diz no versículo 5, coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Então, são 3 utensílios que vão dentro dessa parte. Essa parte chamada Santo Lugar, ela antecede o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar de plena intimidade e comunhão com Deus, lugar onde eles estariam diretamente ligados com Deus e em comunhão com Deus, e é para lá que o Senhor quer nos levar, né? Restaurar as nossas almas e nos levar à plena comunhão com Deus para sermos guiados pelo seu Espírito. E para que isso ocorra, há um processo do qual nós temos uma parte e que Deus também tem a parte dele, da qual ele é fiel e cumpre. Mas tem uma parte que é nossa, da qual nós vamos compartilhar nesse momento. Então aqui fala de uma mesa, que iam os pães, o candelabro, que trazia a luz, e o altar do incenso. E aí, no livro de João, no capítulo 6, no versículo 35, diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. No versículo 51 também está escrito: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus se declara aqui como o pão. Então aqui nesse lugar, do santo lugar, nós temos o pão, que tipifica Jesus, e também nós temos a luz, que também tipifica Jesus, pois que lá em João
No capítulo 8, no versículo 12, Jesus diz assim, ó, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vida quer dizer ser iluminado pela presença de Deus, ser governado por Deus. Não é viver sobre o bem e o mal, sobre aquilo que a gente acha que é correto, que acha que vai... Não, é ser guiado pela autoridade de Deus. Isso é vida. Por isso que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. É andar guiado pelo seu Espírito. E aí, muitas vezes, nós até que somos guiados, mas as nossas reações muitas vezes mostram que ainda falta muita coisa ser transformada no nosso coração. E aí, então, aqui nesse ambiente, nós temos a mesa com os pães, nós temos um candelabro com a luz, do qual é Jesus, o pão, a luz, e nós temos também o altar do incenso, que em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, o altar era o altar do incenso. O incenso é a nossa oração. Então, nós estamos num ambiente que nós temos o pão, a luz e o altar do incenso. Nós temos Jesus nos alimentando. Então, é um momento, quando a gente está no Santo dos Santos, é um momento em que a gente está se alimentando da palavra, um momento que a gente está ouvindo uma pregação, um momento que a gente está na congregação, ouvindo alguma pregação, até mesmo lendo a Bíblia. Esse é o pão, nós precisamos comer esse pão. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, Deus nos trouxe, nos chama para sermos seus servos, mas para vivermos por aquilo que Deus quer que a gente viva e para aquilo o qual Deus nos chamou para viver. Então é muito mais do que ir numa igreja e conhecer a palavra e pedir bênçãos para nossas vidas, é muito mais do que isso. Nós podemos pedir, tá tudo certo, mas Deus quer restauração, Deus quer caráter dentro de nós. Deus quer que as nossas reações sejam as mesmas de Cristo. E Cristo é o nosso exemplo. Cristo é aquele que sempre nos orienta. Então, Deus é tão bondoso que Ele traz aquele pão, aquele alimento, que é a sua palavra, que nós vamos ler todos os dias, vamos nos alimentar através de ministrações, através de um culto, através de um louvor, através de nós mesmos lendo a sua palavra. Tudo isso é o pão. Nós estamos recebendo o pão. E aí, no momento em que a gente recebe esse pão, ali naquele ambiente nós temos a luz, que é Cristo. Essa luz, para que ela serve? Ela resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem, assim está escrito. As trevas é tudo aquilo que nós temos que não está de acordo com a vontade de Deus no nosso coração. Então, no momento em que eu leio a palavra, que eu escuto alguma pregação, Deus mostra aquilo que está errado dentro de nós. E no momento em que nós recebemos essas duas percepções, essas duas nutrições, que é o seu pão, que é a sua luz, eu ouvi uma pregação, eu achei linda a pregação, e às vezes a gente diz, foi tudo para mim. Mas às vezes a gente só fica nesse processo, porque se nós ficarmos somente no processo do conhecer, se alimentar da palavra e receber a luz e achar linda e maravilhosa a pregação, ainda não estamos sendo restaurados. Porque precisa o outro móvel, o outro lugar, que é o altar do incenso, que é as nossas orações. Então, eu me alimento da verdade, através de várias maneiras, da pregação da sua palavra. Eu recebo a luz para que eu veja aquilo que eu preciso consertar, ou até mesmo aquilo que eu preciso permanecer, porque eu estou em obediência à vontade de Deus. Mas uma vez eu não estando em obediência, eu fui iluminado de um erro, eu tenho que ir para o altar do incenso, que é a minha oração. 1 Timóteo 4,5 diz que pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, eu ouço a palavra e eu tenho que ir para a oração depois que eu sou iluminado. Não basta apenas eu achar lindo, maravilhoso, ficar feliz, ficar abatido muitas vezes, envergonhado diante de Deus,
Não é só isso, Deus quer mais, porque Ele quer avançar no nosso coração através do seu Espírito. E para que haja esse avanço, essa restauração, nós precisamos confessar, nós precisamos nos aprofundar em conhecer o Senhor. A palavra de Deus diz assim: conhecerei e prosseguirei em conhecer-te. Então, as profundezas de Deus, Deus quer revelar para nós. E isso nós vamos buscando através da oração, da palavra e da luz da sua palavra. Assim, Deus vai tendo liberdade de transformar o nosso coração. 1 Coríntios também diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, eu ouço, eu oro e o crescimento quem dá é o Senhor. Então, não somos nós que trouxemos a mudança. O crescimento, a restauração, quem dá é o Senhor. A nossa parte é clamor. A nossa parte é colocar a nossa cara no pó e orar e dizer: Senhor, eu preciso mudar nessa área. Eu vi que eu estou errada aqui. Eu preciso ser restaurada, eu preciso que tu mude o meu coração. E aí o Espírito Santo vai tendo liberdade de avançar, de mudar, de trazer convicções das quais nós trouxemos do mundo e achamos que está certo, mas que a palavra mostra que está errado. Mas quando nós estamos errados, nós precisamos somente ir para a presença do Senhor. Ainda que a gente ouça uma palavra que Deus nos chama de raça de víboras, que nós estamos amargurados, que nós estamos endurecidos, não tem problema. Nós precisamos ir para a presença do Senhor, porque Ele quer mudar aquilo. Se Ele está falando, e a gente acha às vezes que Deus está falando com dureza conosco, não tem problema. Nós precisamos ir para os pés dele, confiando de que ele quer mudar o nosso coração. Então, nós precisamos ouvir e levar em oração aquilo que nós buscamos, aquilo que nós recebemos da verdade do Senhor no nosso coração. Porque aí sim o Espírito Santo tem liberdade de nos restaurar. Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, nós precisamos ouvir as pregações, receber a iluminação e ainda tem um processo final, que são as nossas orações. E aí, conforme nós for clamando, e aí muitas vezes a questão é difícil, né? Está muito arraigado, então é necessário jejum, é necessário nós orarmos de novo, nós perseverarmos em oração até que o Senhor rompa. Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. É o Espírito que faz essa obra, mas ele faz mediante aquilo que nós clamamos, mediante aquilo que nós decidimos escolher pelo caminho dele. Eu preciso mudar nessa área, eu tenho que chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu recebi essa iluminação, eu recebi essa verdade no meu coração e eu vi que eu estou errada. Mesmo que a gente tenha descoberto alguma coisa muito triste, muito vergonhosa no nosso coração. Mas uma coisa, amados, precisa ficar concreto no nosso coração. Deus não tem prazer de expor os nossos erros para ninguém. Isso é entre nós e Ele. É um Pai de amor, de misericórdia, um Deus que nos recebe ainda que a gente esteja completamente impuro. A Bíblia diz: ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, ainda que seja uma coisa muito forte, muito intensa, vai para os pés do Senhor. Deus não tem prazer que as outras pessoas vejam aquilo que nós estamos em desacordo da sua vontade. Ele quer fazer um concerto entre nós e Ele. Para quê? Porque depois desse ambiente do santo lugar, nós entremos no santo dos santos, que é a intimidade com Ele, que é a comunhão, que é ouvi-lo, ser guiado por Ele em todos os momentos. As nossas reações têm que ser as reações de Cristo, as nossas atitudes têm que ser as atitudes de Cristo. Se elas não são, repito, não tem problema. Nós temos que orar e clamar até que o Senhor venha romper e estabelecer o seu território, a sua vitória dentro de nós. E uma vez a vitória sendo estabelecida, nós precisamos ainda manter a vigilância e a oração. Então é um processo do qual o Senhor conta com a nossa parte. A nossa parte é a oração, é o clamor, é o jejum, é as súplicas. Nós temos uma parte que nós temos que fazer. E essa parte é a oração. E a partir da oração do incenso, o próximo passo que nós vamos dar é a comunhão com Deus. E a comunhão com Deus nos traz muita paz, nos traz muita segurança.
Então nós temos que ir colocando, à medida que nós vamos conhecendo, sendo iluminados, recebendo o pão que nos alimenta, nós precisamos ir orando sobre aquilo que a gente recebe, porque muitas vezes quando a gente não ora, a gente diz assim: "Ah, mas eu ouço a palavra e eu não mudo", né? Eu acho que eu vou largar tudo porque eu não estou conseguindo ser transformado, eu não vejo mudança na minha vida. Às vezes falta esse pequeno detalhe, que é a oração. Porque uma vez colocado diante do Senhor, ele tem liberdade através do seu espírito de restaurar, de mudar, de edificar e trazer aquilo que ele quer estabelecer dentro de nós. Às vezes a gente não vai entender, porque as coisas de Deus às vezes elas ultrapassam o nosso entendimento. Mas o nosso encargo é buscar a sua presença, porque Deus sempre nos recebe, não importa a condição que nós estamos. Às vezes a gente ouve a palavra e pode dizer assim: olha, eu acho que eu não tenho nada disso. A gente ouve uma pregação e diz: mas eu acho que eu não sou assim. Vai para a presença do Senhor. Não argumente, apenas ore e diga: Senhor, eu não estou vendo aonde eu estou errada. Eu não acho que eu estou fazendo isso aqui errado. Eu acho que eu estou certo, mas me mostra. E Deus mostra. Se a gente está amargurado, Deus mostra. Nós temos que somente abrir o nosso coração para que Ele restaure, para que Ele transforme, para que Ele tenha autoridade sobre aquele sentimento, sobre aquele lugar na nossa alma da qual Ele quer tomar posse. Então, isso tudo vem através da nossa oração, do nosso clamor, e o seu espírito tem liberdade de mudar, ainda que a gente não esteja vendo, não tem problema. Mas ore e diga: Senhor, eu preciso ver se eu estou errado nessa área. Eu ouvi uma palavra e eu não creio que eu esteja errado nessa área. Me mostra, tu tem liberdade. A gente precisa abrir o nosso coração para dar liberdade ao Espírito. O livro de Atos diz, né, que a gente muitas vezes resiste ao Espírito Santo. Por quê? Porque a gente se tranca e acha que não é tudo isso que a gente está ouvindo na pregação. A questão não é se eu sou ou não sou. A questão é: eu ouvi, eu recebi uma luz, eu vou conversar com o Senhor. Não tem problema, pode dizer: Senhor, eu acho que eu não estou errada nessa área, eu acho que a pregação não foi para mim. Não tem problema. Mas se for para mim, eu quero recebê-la, eu quero abrir meu coração, porque nós não podemos perder a oportunidade que o Senhor está nos dando nesses últimos tempos de sermos restaurados. É mais do que ser abençoado com coisas naturais, é mais do que receber livramento, é uma vida de comunhão e de obediência à autoridade do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que essas palavras maravilhosas sejam processadas no nosso coração, para que o Espírito e a vida que Jesus veio nos trazer se manifeste através das nossas atitudes, renovando, transformando a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções através da nossa oração e do nosso clamor na presença do Senhor. Repito, compartilha esta mensagem com mais alguém para que mais vidas sejam abençoadas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.